Isso. Então, nós vamos começar a nossa primeira aula, né? A Sociologia Política. A gente não conseguiu ter as aulas anteriores, então nós ficamos devendo 3 aulas, que elas vão precisar precisar fazer uma reposição, né? E aí nós vamos programar essa reposição através de um estudo dirigido, um texto que eu digitar a mais, que eu vou pedir uma atividade para que vocês executem em casa, né? E aí depois vocês vão trazer isso pronto e eu vou considerar como a entrega como a presença e como a pontuação também. Então, nós vamos fazer a aula, né, em si, e vamos repondo esse conteúdo. Algumas turmas que eu já dei essa aula já está um pouquinho mais avançada, mas a gente vai fazer de forma que vocês consigam também acompanhar, né? E a gente consiga repor essas 3 aulas que ficaram perdidas aí, porque não havia mudado o horário, né? Então a gente não conseguiu ter a aula em si, embora eu estava lá no Instituto, mas a gente não conseguiu ter a aula. Então vamos lá. Eu vou começar com vocês com essa pesquisa, tá? Então vai ser um trabalho que vai ser realizado em grupo, pode ser um grupo de 4 pessoas no máximo, e vocês vão pesquisar sobre a educação e os seus impactos para a formação cidadã, né? Então, a ideia é como a educação contribui para a formação crítica do cidadão. Então, nós vamos entender, agora na aula, né, um pouco sobre as questões de cidadania, né, e como a educação ela pode ajudar na constituição cidadã das pessoas. Então, vocês podem fazer uma pesquisa que ela esteja voltada para o contexto atual, né? Debatendo essas questões, né, da formação cidadã. Então, esse trabalho vai valer 2 pontos, e nós vamos marcar a entrega para o dia... Hoje é dia 8, né? Acho que a gente pode fazer a entrega para o dia 29, né? Eu acho que é um Dia bom... 29? Isso, desse mês. Acho que é com a outra Tá turma... certo. A última sexta-feira do mês, né? Eu com a Tá outra ótimo. turma, eu marquei também esse prazo. Aí dá mais ou menos quase 20 dias, né, para Uhum. executar. E como o vídeo vai ficar gravado, depois vocês podem comentar no grupo de vocês que já tem um trabalho, para que o pessoal possa ir fazendo, né, para não deixar acumular. Outro recado que eu gostaria de deixar é que nós vamos ter a prova Prepare F dia 20 de agosto, é uma semana antes, por isso que eu estou marcando o dia 29, para vocês não ficarem apertados. E depois nós vamos ter a nossa prova trimestral em setembro. Então, esse autor que nós estamos trabalhando, nós estamos na visão do Zé Murilo de Carvalho, ele vai estar presente nas 2 provas, tá? Várias questões desse mesmo autor. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem bem, fizessem as marcações conforme eu for pedindo, para que vocês deem conta depois desse conteúdo nessas 2 avaliações. Ele vai passar por vários contextos históricos, né? De momento, nós estamos trabalhando o Brasil no passado rural e a questão da escravidão, e nós vamos trabalhar as questões da política das oligarquias, o mandonismo local, né? E depois vai ter um texto que eu vou digitar um fragmento do livro para que vocês façam no formato de estudo dirigido, já repondo uma das aulas nossas que teria que ter acontecido antes do recesso. Então, vamos começar aqui. Na parte 1, vocês já colocaram o título, ele vem falando sobre raízes da cultura política, o passado rural e a escravidão. Então, ele vai abordar o contexto do Brasil colonial, mas assim, enfocando a formação da cidadania do brasileiro e quais são os empecilhos que nós tivemos diante da população para criar esse vínculo nacional, essa identidade nacional, né? E as dificuldades de realmente você constituir quem pode e quem não pode ser cidadão. Então, nós vamos ver quais são os empecilhos.
Nesse momento inicial, nós vamos trabalhar as noções de cidadania num contexto geral, para compreender um pouco das dificuldades que nós vamos ter para que as pessoas pudessem ter os seus direitos garantidos. Então, nós estamos falando aí dos direitos civis, dos direitos políticos e dos direitos sociais. Isso não foi conquistado, todos os direitos ao mesmo tempo, né? Nós vamos ver daqui a pouco que levou praticamente 300 anos para que as pessoas pudessem exercer, ter o exercício pleno da questão da cidadania. Então, vamos ver o que está dizendo o PowerPoint, depois vocês vão fazer as anotações e a gente vai fazendo junto. Também falando o seguinte, não comentei, na próxima semana eu vou vistar, tá? As anotações. E eu combinei com o pessoal 2 pontos de participação. Então, a gente vai fazendo as aulas, tem um exercício em sala, uma anotação, e eu vou fazer por meio dos vistos, né? Acompanhando o desenvolvimento de vocês em sala. Então, vamos lá. A cidadania, ela é a cidadania plena, quando você consegue exercer todos os direitos, nós temos um modelo, que é o modelo ocidental. Então, esse modelo ocidental, ele vai trazer as questões de liberdade, igualdade e participação política para todos. Esses ideais dos direitos, sobretudo os direitos civis, eles vão surgir já no contexto aí do iluminismo, né, no século XVII. Então, vão ter alguns direitos que eles são inerentes à condição humana, porque você é ser humano. Então, direito de liberdade, igualdade, direito de pensamento, direito à propriedade privada, direito de ir e vir, está associado a essas ideias que foram discutidas já com os iluministas. Também falando o seguinte, que a qualidade da cidadania, ela depende de cada país e de cada momento histórico, né? Porque cada país vai garantir o acesso à cidadania em um determinado período, não é igual para todos. Por exemplo, vamos falar do nosso caso mais drástico, né? Se você estiver aí no passado colonial, como você cede cidadania para uma pessoa em condição de escravidão? É uma questão séria, né? Você vai manter a pessoa, o cidadão que tem direitos civis, políticos, sociais, na condição de escravo, trancado dentro de uma senzala? Então, vai depender de como o Estado, como o país vai abrindo as possibilidades de participação cidadã. Nós temos 3 tipos de cidadania. A número 1 é a cidadania plena. Então, é quando você tem todos os direitos e você exerce. Então, estou falando dos direitos civis, os políticos e os sociais. Nós temos também a cidadania incompleta. É quando você exerce somente alguns direitos. Você não exerce todos. E nós temos a condição de não cidadania, né? Quando as pessoas, elas não se beneficiam de nenhum direito. Então, elas não exercem, então elas não vão nem ser chamadas de cidadãs, já que elas não exercem. Então, as pessoas não têm a possibilidade de ser cidadã, que é o nosso caso aqui, quando a gente está falando dos escravos, né? Do período colonial. Aqui eu gostaria que você fizesse 3 marcações para mim. E aí eu vou ditando, e vocês podem olhar nos slides que nós vamos tirar, mas de forma mais resumida, né? Então, vocês vão colocar aí, cidadania, igual, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Tipos de cidadania. Cidadania plena. Exercício de todos os direitos. Cidadania incompleta. Exercício de apenas alguns direitos.
E o terceiro, não cidadania, pessoas sem direito algum. Certinho, Ana Paula. Então, vamos seguir, então. Qualquer dúvida, vocês vão interrompendo, tá? Uhum. Agora, aqui nessa lauda, nós temos a definição dos 3 direitos que nós estamos comentando, né? Então, tem o direito civil, político e social. Vamos ver o que ela fala. Então, direito civil refere-se vida, liberdade, propriedade, igualdade perante a lei, garantias de ir e vir, de escolher o trabalho, de manifestar o pensamento, de organizar-se, de ter respeitado a inviolabilidade do lar e da correspondência, de não ser preso a não ser por autoridade competente e de acordo com a lei, de julgamento, de acesso à justiça eficiente, barata e acessível a todos. Partes desses direitos civis, eles já foram trazidos pelos iluministas, né? Então, são as garantias de você, pessoa, por ser pessoa, por você ser humano. Então, você tem direito à vida, né? Você tem direito de ser livre, de falar o que você pensa, desde que não agrida ou não discrimine outra pessoa. Você tem o direito de sair e voltar, né? É claro que nós temos as regras da casa, né, dos pais, mas você tem liberdade de trânsito, né? Se você não for uma pessoa que cometeu um crime e não esteja preso, você tem a liberdade de ir e vir aonde você bem entenda. Você pode escolher a sua profissão, o seu trabalho, né? Você tem que ser respeitado contra a invasão de propriedade privada, né? Eu não estou falando que isso não vai acontecer, que os direitos são respeitados 100%, porque se fosse, a gente não ia, por exemplo, passar por situações, por exemplo, de roubo, né? Que alguém poderia invadir a nossa casa e nós poderíamos sofrer um assalto. A gente tem leis que coíbem isso, mas não que 100% as pessoas respeitam o direito, mas ele existe, tá? Outra ideia aqui, direito político, né? A participação dos cidadãos nos direitos de governo da sociedade. Então, direito ao voto. Então, vem falando o seguinte, que as pessoas, quando elas adquirem os direitos civis, e elas têm liberdade de pensamento, significa que elas também podem opinar sobre o governo, que elas são submetidas, né? E seguem as leis. Então, nós temos aí o voto como a expressão do direito político. Tudo bem que hoje nossa participação na política ela é mais indireta, né? A gente escolhe os representantes e esse representante ele vai utilizar o nosso direito de voto para escolher no nosso lugar, porque nós permitimos que alguém faça essa escolha. Por isso é uma questão fundamental, né? Eu não sei se todas as pessoas, quando vão votar, se elas olham a proposta de governo de quem está se candidatando a algum cargo político. Mas ela deve fazer isso, né? Porque você vai permitir que essa pessoa escolha no seu lugar. E vai, de repente, essa pessoa escolhe algo que você não concorda profundamente e seja uma questão muito pontual, né? Então, essa questão da gente estar atento no exercício do voto. Se a gente fosse fazer um comparativo com a antiguidade, pegar os gregos participavam da votação de forma direta, né? Eles iam já interferir em questões da cidade, em questões do demos, né? Que são representados os bairros, e eles iam intervir de fato nessas ações. Hoje nós fazemos, mas de forma indireta. E nós temos os direitos sociais, né? Que é o direito da participação na riqueza coletiva, da educação, trabalho, o justo salário, saúde, aposentadoria. Depende de uma uma eficiente máquina administrativa do Poder Executivo em reduzir as mazelas da sociedade capitalista. Então, é o bem-estar social para todos. Então, aqui nós temos algumas questões, né?
Nós temos aqui direito de participar na riqueza coletiva, né? É a riqueza produzida pelo país. Não que todos vão ter as mesmas condições de posse na sociedade. Nós temos pessoas mais ricas e pessoas mais pobres, né? Está falando ali que o poder executivo deve reduzir as mazelas da sociedade capitalista. Então, é a desigualdade de classes, né? Mas nós temos direito a essa participação. Todo mundo paga imposto, então nós temos direito que o imposto seja investido nas áreas que a população necessita mais, né? A gente fala da educação pública, por exemplo. Então, as escolas públicas, elas têm que garantir um ambiente adequado, material didático adequado, um salário adequado aos professores, né? Então, em todas as esferas, né? Estou falando aí na esfera municipal, que é a escola pública, a esfera estadual, a escola pública, né? A escola federal, a escola pública. Então, o governo ele tem que destinar verbas para que seja atendido de maneira adequada. Outra ideia, a questão da saúde, né? Eu comentei com as outras turmas. A gente aqui no Brasil não pode reclamar muito, tem que até que ser grato, né? Nós temos um sistema público de saúde que é o SUS. Embora tenha muita coisa para melhorar, a gente sabe, né? Às vezes você vai marcar uma consulta, ela não vai sair imediato, né? Às vezes vai levar uns 2 meses para você ser consultado. Mas você consegue marcar essa consulta, você consegue ser atendido, consegue fazer os exames que o médico achar necessário, sem que você pague por isso. Se for um caso de emergência, então você vai ser encaminhado para o hospital para o atendimento adequado, uma cirurgia, né? E a gente não desembolsa do bolso esses procedimentos. Por mais que nós tenhamos problema, é uma vantagem que o brasileiro tem. Eu vou citar o exemplo dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos não tem sistema público de saúde. Então, as pessoas, quando vão para o hospital ou para alguma consulta médica, elas precisam pagar. E é muito caro. Ou só um exemplo. Se você chama uma ambulância, né? Nós temos aqui o SAMU. Passei mal, vou chamar o SAMU, ele vem. Nos Estados Unidos, se você chama o SAMU, do trajeto da sua casa ao hospital, você vai pagar mais ou menos entre 5 a 10 mil reais. E não começou o atendimento ainda. Então é difícil, porque vai que você não tem esse dinheiro. É muito dinheiro, né? Até para nós aqui, estou falando em reais, né? Mas mesmo em dólar. É Eu muito, acho que até pra eles fica caro também, né? muito caro. As pessoas, às vezes, eu conheço pessoas que moram nos Estados Unidos que vêm, por exemplo, fazer tratamento dentário aqui no Brasil, Uhum. porque não dá para acompanhar. E as pessoas, às vezes, têm que ter uma boa empresa que tem um plano de saúde, mas mesmo assim as pessoas pagam metade do atendimento. Então, aqui nós estamos em vantagem. Se a gente for pensar nisso, é um ponto positivo. Mas tudo depende de você ter um governo, que nós estamos falando aqui, a máquina administrativa do Poder Executivo, que de fato utilize os impostos nas áreas que se devem. Então, são essas as conquistas que nós estamos abordando, né? E como que a gente vai reivindicar as nossas conquistas? Passa pela educação. Não é o nosso trabalho que a gente vai pesquisar? Então, aqui você já tem uma pista de uma orientação que você possa estar pesquisando para colocar aí no seu trabalho. Aqui nós vamos marcar os direitos, tá? Então, você vai colocar aí civil, e nós vamos marcar 3 exemplos para que você consiga lembrar. Então, marque aí. Refere-se direito à vida, liberdade, propriedade privada, igualdade perante a lei. Nós não vamos marcar todos, tá? Marquem também políticos. Certinho. Direito de participação no governo da sociedade. Voto.
certo? Uhum, pode dar seguimento. Marquem também direitos sociais, participação, riqueza coletiva, educação, saúde. Certinho. Então, vamos agora aqui. Dentro do nosso livro que nós estamos estudando, né? Estamos falando do José Murilo de Carvalho, nós temos uma contextualização dos surgimentos dos direitos civis, que não aconteceram todos ao mesmo tempo, né? Nós citamos aí cerca de 300 anos. Então, nós temos o conceito de cidadania para Marshall, e é dele que nós vamos falar. Então, ele é importante para nós. Então, ele fala o seguinte, ele está analisando a Inglaterra, e ele vai falar como foi difícil e foi um processo muito lento para a garantia da cidadania plena. Então, começa lá com os direitos civis no século XVIII, só no século XIX a gente vai ter a inserção dos direitos políticos, e só no século XX é que as pessoas vão conseguir ter acesso aos direitos sociais. Que esse direito social você vai cobrar do seu governo que ele garanta as benesses coletivas que uma sociedade tem que ter, né? O transporte público, o sistema de saúde, educação, qual que vai ser o salário mínimo que nós vamos receber, né? Então, levou muito tempo, foi uma conquista muito lenta. Então, ele fala como que se deu. Ele vai falar o seguinte, os direitos civis permitiram as bases para as liberdades civis. E a partir da liberdade civil é que as pessoas vão conquistar o direito de votar e participar do governo. Quando a gente está falando de votar e participar do governo, a gente está falando dos direitos políticos. Então, essa participação de votar e participar do governo incentivou as pessoas a criarem os partidos que atendessem às suas reivindicações, que é a questão aqui do Partido Trabalhista, por exemplo, né? E da criação do partido, do direito político, é que as pessoas vão começar a cobrar os seus governos pelos direitos sociais. Então, foi um processo. Uma conquista de um direito puxou a outra conquista. Então, aqui vocês vão marcar aí para nós. Cidadania para Marshall. E marque aí. A conquista dos direitos civis aconteceu de forma lenta e gradativa. Coloque um tracinho e coloque aqui, nós estamos falando da Inglaterra. Certinho. E aí você vai colocar os séculos que cada direito surgiu. Então, coloque aí século XVIII, direito civil, vírgula, século XIX, direito político, e século XX, direito social. Só isso. E uma questão importante que surgiu nesse debate dos direitos, né, foi a questão da necessidade dos governos propiciarem a chamada educação popular, ou seja, que a população pudesse se instruir para que ela pudesse também conhecer quais são os seus direitos. Porque se você é uma pessoa analfabeta, a gente apresenta um texto, fala, aqui está o seu direito, você pode isso e isso. Então, você não vai conseguir, por você mesmo, ter autonomia para saber quais são os seus direitos, se a pessoa não está te passando a perna. Então, os trabalhadores vão exigir que seus filhos, suas crianças e adolescentes frequentassem a escola, né? Então, tá vinculada a essa formação da cidadania em si, né? Então, a educação popular ela passou a ser definida como um direito social, então o governo tem que ofertar, e um pré-requisito para a expansão dos outros direitos, para que você possa exercer o seu direito de voto com consciência, né? Para que você possa ter segurança sobre os seus direitos civis e para que ninguém te passe a perna ou minta para você em relação àquilo que você pode ou não pode executar.
Uma questão interessante para a gente lembrar aqui sobre a educação popular, a gente pode fazer o caso do Brasil, né? No passado, no período colonial, nem todas as pessoas conseguiam estudar. Se você fosse fazer uma universidade, você tinha que pegar um navio e ir cursar na Europa. E geralmente se cursava só direito e medicina. Então, só se você fosse filho ou filha. As mulheres, assim, recebiam cultura, mas né, são raras as mulheres que conseguiram fazer a universidade. De um fazendeiro que tivesse condições de te bancar no exterior. As pessoas que eram da classe trabalhadora, ou pessoas pobres, pessoas em condição de escravidão, elas não vão ter a oportunidade de cursar uma universidade. Tudo bem que a gente sabe que os jesuítas vieram para o Brasil já a partir de 1530. E os jesuítas, eles vão ter a ideia de fazer a catequização vinculada ao catecismo, né? E nessa catequização, eles vão ensinar as primeiras línguas, as primeiras letras e cálculo matemático, né? E eles vão ofertar para todos, sem exceção, que é a educação mínima, tanto para pessoas que estavam em condição de escravos nas senzalas e para o dono da fazenda. Depois do século XVIII, nós vamos ter a reforma de Pombal, ele vai expulsar os jesuítas do Brasil e nós vamos ficar sem nenhum sistema de ensino. Para quem pode pagar um professor particular, joia. Mas e as outras pessoas? Então, isso só vai ser recuperado com a vinda da família real para o Brasil, em que, de fato, nós vamos ter uma melhor estruturação do ensino e que vai vir as primeiras universidades. Então, olha a importância que nós temos aqui em relação à educação popular. Deixa eu só ver até que hora que vai a nossa aula aqui, que eu também é perdida. Vai até 11h10. 11h10, tá. Uhum. Já é quase 5 para as 11, né? Nós temos um tempinho. E a nossa última lauda que nós vamos fazer para ficar em pé de igualdade com as outras turmas vai ser essa daqui. Então, eu gostaria que vocês colocassem o título Cidadania no período colonial. E nós vamos discutir um pouquinho sobre essa ideia de como o Brasil, na colônia, estava em relação ao conceito de cidadania. Então, ele fala o seguinte: a relação da cidadania perpassa a constituição do Estado-nação, envolvem noções de lealdade e identidade. Como as pessoas, ao longo da história, se percebiam como integrantes da nação. Então, é isso que nós vamos descobrir. Então, vem falando o seguinte: cidadania, você tem que desenvolver a sua identidade com o país que você mora, né? Você tem que se identificar com o país que você mora. E a questão de lealdade também, né? Dessa questão de pertencimento, né? De apoiar o seu país, de repente, para países, não é o nosso caso, que tiveram grandes envolvimentos em guerras constantes, né? Então, vai motivar o cidadão a zelar pela soberania do seu país. Então, o conceito de cidadania, ele é atrelado à formação do Estado-nação. Então, vocês podem marcar isso. O conceito de cidadania está atrelado à constituição do Estado-nação. A próxima aula é nossa também. Isso, a nossa próxima aula seria de filosofia, né? A gente vai fazer também. Certo? Certinho. Então, agora vamos entender como que aqui o brasileiro ele vai ter essa noção, né, de cidadania, principalmente no período colonial e no período pós-independência. Então, ele fala o seguinte, que na primeira Constituição nossa, como cidadão, ela tem um primeiro marco. Esse primeiro marco é a abolição da escravatura. Porque a abolição da escravatura, você vai acabar com essa situação de pessoas em condição de escravas e você vai começar a pensar sobre os direitos de cidadania das pessoas. A formação nossa como Estado-nação, ela é antes da abolição da escravatura. Então, a nossa independência do Brasil é 1822.
A abolição da escravatura é 1888. Então, nessa fase de 22 a 88, nós vamos ter escravos. Então, você não vai poder ceder cidadania e manter as pessoas dentro de uma senzala. Então, a manutenção do sistema escravista por tanto tempo no Brasil, pós a constituição do Brasil Império, ele vai gerar impactos negativos para a nossa consciência crítica do que é cidadania, né? Como que as pessoas vão criar esse elo, esse vínculo de identidade com o país. Então, isso vai ser um fator negativo na visão do José Murilo de Carvalho, tá? Então, vocês podem colocar aí, cidadania no Brasil. Primeiro marco, abolição da escravatura. E nós temos 2 períodos aqui para analisar, né? O período que vai de 1500 a 1822, né? Ele vem falando o seguinte, que a tradição cívica, ela foi incipiente, e quando a gente fala a palavra incipiente, a gente está falando que ela foi principiante, né? Essa noção de cidadania estava bem no início, bem crua, né? E nós temos alguns problemas nessa primeira fase. O país com grandes dimensões geográficas, uma população analfabeta, uma grande massa de pessoas em condição de escravidão, uma economia monocultora e latifundiária e um Estado absolutista. Então, todos esses fatores dificultaram para que as pessoas já começassem o exercício da sua cidadania, né? Nós estamos falando ali dos direitos civis, liberdade. Os escravos não vão ter. Nós já formamos o Estado-nação e fez a independência do Brasil e continuou com o escravo. Então, cerceou os escravos de terem exercerem, né, a sua cidadania de fato. Então, eu gostaria que vocês marcassem agora essas datas, né? 1500 a 1822, e nós vamos marcar alguns pontos. Você vai pôr assim, dificuldades para a formação da cidadania no Brasil, no período colonial. Coloquem aí. Grandes dimensões geográficas, população analfabeta, pessoas em condições de escravidão, e manutenção das bases econômicas do período colonial e Estado absolutista. Só um instante, né, Paula? Tá bom. Pronto. Então, eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês algumas coisas que nós não conversamos aqui ainda, né? A dimensão geográfica do país, como ela interfere. As pessoas, no momento da independência do Brasil, as pessoas que estavam no Rio de Janeiro, São Paulo, elas estavam mais atentas ao que acontecia com a família real no Brasil e conseguindo uma participação mais efetiva, né? A gente tem o famoso Dia do Fico, que a população assinou 8.000 assinaturas pedindo para o Dom Pedro I ficar. Então, são as pessoas do Rio. Mas você imagina uma pessoa lá no Amazonas, ela não vai saber o que está acontecendo. Algumas pessoas vão saber que o Brasil se tornou independente só depois de uns 3 meses. Então, elas não vão participar desse processo político, elas estão afastadas. Hoje a gente tem facilidade da internet, né? Acontece uma guerra lá do outro lado do mundo, você liga a TV, está em tempo real, né? Mas não tem essas facilidades que nós temos hoje. Então, a participação é mais restrita. A questão da população não saber ler nem escrever. Não tem como ela reivindicar os seus direitos. Porque alguém pode
lubridiar essa pessoa, né? E falar que não, esse direito não é garantido em lei. Então, a falta do estudo, ela faz falta para você ter uma visão crítica do mundo, né? As pessoas em condição de escravos, que nós já comentamos, né? E a questão do Estado absoluto. Nós vamos formar o Estado-nação independente, sendo comandado ainda pelos moldes portugueses. Né? O Dom Pedro I, ele criou a primeira Constituição em 1824, dividiu o poder em quatro partes: executivo, legislativo e judiciário, e o quarto poder, que é o moderador. E praticamente ele governava sozinho, ele governava de forma autoritária, porque o poder moderador era exclusivo do rei, que podia cercear os outros poderes caso o Dom Pedro I não concordasse. Então, tudo isso vai dificultar a formação dessa consciência de cidadania do brasileiro. E a segunda parte que eu gostaria que vocês anotassem é 1822, né? E vocês marcassem aí, independência do Brasil, não havia cidadãos nem pátria. Certinho. E vamos finalizar com a explicação. Não tinha cidadão brasileiro, né? As pessoas, elas se identificavam a nível local. Sou baiano, sou mineiro, sou cearense, né? Nós vamos ter escravos numa senzala, que impossibilita você conceder cidadania e manter a pessoa presa numa senzala. Nós temos negros que vieram da África, não são brasileiros. Nós temos os indígenas, que nesse momento também não são brasileiros. E temos a família real portuguesa. E aí? Não tem brasileiro no Brasil? A gente tem, claro, as pessoas, né? Muitos ainda dentro de senzalas, né? Pessoas que nasceram no Brasil, mas que estão na condição de escravos, que não vai poder exercer. Então, nós vamos ter um problema sério. Definir quem pode ser o cidadão e quem não pode. E já vou adiantar, não bastava ter nascido no Brasil para você ser considerado brasileiro. Então, muitas pessoas não serão. É só um pequeno grupo de elite que tem posses que vai ser considerado brasileiro. O restante não vai ser. Pode falar, Laura. É a questão da posse no tempo de voto, no início, não era? É o voto censitário, né? Isso. Você se referindo. Uhum. Aí você vai ter que comprovar uma determinada renda para você poder ser considerado cidadão. E nós Entendi. vamos ver bem pontual como que ocorreu, né, essa determinação. E nós não temos também a chamada pátria brasileira, né? Porque após a independência, você vai ter que construir a ideia de nação. E as pessoas daquele período, elas não tinham um vínculo forte com o Brasil, né? Elas tinham um vínculo local. Tem pessoas que nem conheciam a família real, nem sabia quem era, né? Não sabia da independência do Brasil. Então, como que você vai ter vínculo à pátria, né? Se você está tão afastado dessas questões políticas do seu país. Então, é isso. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Não, tá tudo bem claro. Ficou bem explicado? Uhum. Então, eu vou interromper a gravação. Vou parar ela aqui. Espera aí que eu virei errado. Calma. Deixa eu achar aqui. Gerenciar. Vou parar agora.